Olá, bora falar de um momento que mudou tudo. Já pararam para pensar no que acontece quando um império colossal, simplesmente desmorona? Pois é, das cinzas de Roma surgiram novas potências, novos reinos, um mundo totalmente novo. E é essa história que a gente vai desvendar hoje. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que realmente nasce das cinzas de um império? Porque a queda de Roma, olha, não foi só um fim. Foi, na verdade, um começo incrível, uma transformação que literalmente redesenhou o mapa da Europa para sempre. E tudo começa bem aqui, né? No momento em que o poder de Roma estava, assim, se esvaindo, derretendo. E enquanto o império ficava mais fraco, novos grupos, que a gente conhece como povos germânicos, começaram a chegar e a preencher esse vácuo de poder. Foram eles que começaram a moldar o futuro do continente. Mas quem eram esses povos germânicos, afinal? Bom, para entender, a gente precisa olhar para a cultura deles. A base de tudo era a família patriarcal. Eles viviam da caça, da criação de gado, cavalos, bois e do comércio, claro. E um ponto super importante: eles não tinham um rei único, um poder centralizado. A organização era em clãs, que só se uniam para lutar contra um inimigo em comum. Essa cultura guerreira e esse jeito de estar sempre migrando foi isso que deu impulso para a grande mudança na Europa. Certo, agora vamos sair da teoria e ir para a prática. A gente vai viajar um pouco mais para o sul para ver como isso tudo se desenrolou. Vamos dar uma olhada em dois reinos que vieram depois, fundados por um povo conhecido como os Godos. Um ficou na Espanha, o outro na Itália. E a pergunta que fica é: eles foram herdeiros ou invasores? A resposta não é tão simples assim, não. Para começar, quem eram os godos? Basicamente, um povo germânico que veio lá da Escandinávia. Conforme eles foram descendo, migrando para o sul, o grupo se dividiu em dois ramos principais, que iam deixar uma marca gigantesca nos antigos territórios de Roma. De um lado, os visigodos, do outro, os ostrogodos. E aqui a história fica muito interessante, porque esses dois grupos, que eram praticamente irmãos, seguiram caminhos completamente diferentes. Olha só, os visigodos, lá na Espanha, criaram uma estrutura social nova, do zero, com um rei, um conselho de nobres, tudo novo. Já os ostrogodos, na Itália, eles fizeram algo totalmente diferente. Eles tentaram preservar as leis, as instituições romanas. Eles criaram uma sociedade meio dividida. Os ostrogodos cuidavam do exército e os romanos da administração civil. Uma tentativa de misturar os dois mundos. E essa admiração pela cultura romana era de verdade, era profunda. Essa frase aqui sobre o rei ostrogodo Teodorico mostra isso perfeitamente. Ele admirava tanto a cultura romana que mandou restaurar os prédios antigos de Roma. Pensa nisso. Ele não queria apagar o passado. Pelo contrário, ele queria fazer parte daquele legado. Ok, agora vamos mudar completamente de cenário. A nossa viagem continua, mas agora a gente vai para o norte, para a ilha da Bretanha. Lá estava rolando uma transformação bem diferente de tudo que a gente viu até agora. Uma identidade totalmente nova estava sendo forjada. A história da Bretanha anglo-saxã aconteceu em etapas, quase como uma receita. Primeiro passo: os romanos foram embora e deixaram os bretões, que eram celtas, totalmente desprotegidos. Aí, segundo passo, chegam os grupos germânicos, anglos, saxões. Isso, claro, gerou muito conflito. Os recém-chegados acabaram empurrando os bretões nativos cada vez mais para o oeste. Com o tempo, o que aconteceu? Uma fusão cultural. E o resultado final foi o surgimento de vários reinos anglo-saxões, todos com uma cultura em comum. Tá, mas como era a vida nesses novos reinos? Bom, eles tinham uma língua em comum, o inglês antigo. As casas eram bem simples, feitas de madeira, palha, barro. A economia girava em torno da agricultura e da pecuária. Um detalhe importante: não era um país unificado, mas sim vários reinos separados. E aí veio uma virada de chave, lá entre os séculos 6 e 7, a conversão ao cristianismo. Isso foi fundamental para conectar a ilha com o resto da Europa cristã. Enquanto tudo isso acontecia na ilha, de volta ao continente, um reino em especial estava se mostrando o mais forte, o mais duradouro de todos. Agora a gente vai focar na ascensão dos francos. O lance com os francos é a resiliência deles. Pensa bem, enquanto vários outros reinos germânicos apareceram e sumiram, os francos não só resistiram, como prosperaram. Eles construíram um estado superpoderoso bem no coração da antiga Gália Romana, e com isso, eles basicamente lançaram as bases do que a gente hoje conhece como Europa Ocidental.
E o caminho deles até o topo é uma verdadeira saga. Tudo começa lá no final do século V com o rei Clovis. Ele une os clãs francos e toma uma decisão que muda o jogo. Ele se converte ao catolicismo, garantindo uma aliança poderosa com a igreja. O tempo passa, os sucessores dele, os merovingios, vão perdendo força. O poder de verdade começa a ir para a mão dos nobres, como o famoso Carlos Martel. E aí vem o golpe de mestre. Em 751, o filho dele, Pepino o Breve, depõe o último rei merovingio e, com a bênção do Papa, funda uma nova dinastia, a dinastia carolíngia. E essa nova dinastia nos leva direto para o seu auge. É aqui que entra em cena talvez o rei medieval mais famoso de todos os tempos. Um homem que tinha um sonho gigante, reviver a glória de Roma. O nome dele? Carlos Magno. E o que Carlos Magno fez foi algo realmente monumental. Ele expandiu o Reino Franco de um jeito absurdo, unindo territórios que hoje formam a França, a Alemanha, a Itália. Ele também espalhou o cristianismo, muitas vezes na marra, é verdade. Ele se via como um sucessor dos antigos imperadores romanos. E não era só guerra, não. Ele promoveu um verdadeiro renascimento cultural, que a gente chama de renascimento carolíngio, valorizando o latim, as artes, o conhecimento. 800. Esse ano é o ponto de virada. No dia de Natal, lá em Roma, acontece uma cena histórica. O Papa Leão III coroa Carlos Magno como imperador. Nascia ali o que mais tarde seria conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. Naquele momento, o sonho de um Império Romano cristão, todo unificado, parecia ter renascido. A ideia de uma Europa unida, com um só imperador, uma só fé. Mas a grande questão era, será que isso ia durar? E a resposta, infelizmente, para quem sonhava com unidade foi não. Depois da morte de Carlos Magno, o império era simplesmente grande demais para ser governado por uma pessoa só. O que aconteceu? Seus 3 netos dividiram tudo no Tratado de Verdun em 843. O território foi partido em 3 pedaços: a França Ocidental, a França Central e a França Oriental. O grande império virou 3 reinos. Um império, 3 reinos. Era o começo de uma era completamente nova. O fim do sonho da unidade e o início da fragmentação que iria definir a política da Europa por séculos e séculos. E as consequências dessa divisão, nossa, foram profundas. O império, agora dividido, ficou muito mais fraco e virou um alvo fácil para novas invasões, como as dos vikings. O poder do rei, aquele poder central, simplesmente se desfez. O poder de verdade foi parar na mão dos senhores de terras locais, os nobres que conseguiam oferecer proteção. E esse cenário todo preparou o terreno para a sociedade que a gente mais associa com a Idade Média, a sociedade feudal. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. A gente viu a queda de Roma, o surgimento de novos reinos, o grande sonho de Carlos Magno e, por fim, a fragmentação do seu império. Vimos o nascimento da Europa medieval. A pergunta que fica no ar para a gente pensar é: de que forma aquelas fronteiras traçadas séculos atrás e as identidades que nasceram ali continuam a moldar o mundo em que a gente vive hoje em dia?